vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Sem Jesus, sozinho, eu jamais quero ficar. Te amo, ele me disse assim: não chores, fique sempre junto a mim. E o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Deus, amém. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas, pela tua vida que está aí do outro lado. E já estamos juntos aqui para celebrarmos e examinar a palavra e ministrar essa palavra gloriosa em nossas vidas. Em nossas vidas, por quê? Porque é para mim também essa palavra. Espírito Santo está falando, vai falar agora através da palavra, porque ele já se encontra dentro de nós e ele nos usa para transmitir a sua palavra em toda a terra. Então, graça e paz, abençoados e abençoadas, vamos já ministrar essa palavra gloriosa. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ministrar a palavra nascidos da água e do Espírito. Nascidos da água e do Espírito. Capaz que já tem até uma mensagem minha lá no YouTube, mas se tiver, com certeza vai ser acrescentado grandiosas revelações magníficas da palavra de Deus. Vamos ler um versículo aqui? No livro histórico de João, capítulo 3, nascer da água e do Espírito. Capítulo 3, versículo 3. Mas vamos ler do início, até nós chegarmos, é grande esse capítulo, mas nós vamos ler só alguns versículos. Livro histórico de João, eu me chamo o Evangelho de João, mas é o Evangelho da circuncisão. João está contando aqui o que aconteceu com Jesus na sua estada aqui na terra. O apóstolo João está contando aqui. Então, por isso que é um livro histórico. Está contando que Jesus estava cumprindo a lei e estava ainda na lei. Antes da cruz antes da lei, é na lei. A graça só entrou nesse mundo quando Jesus ressuscitou.
e por completo depois do ano 70, que o templo de Jerusalém foi às ruínas, junto com Jerusalém. Nós já pregamos anterior. Né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, se ele era um dos principais dos judeus, ele era daquele conselho que julgou Jesus lá no final, né, do Sinédrio. Os principais judeus, eles estudavam desde pequeno para obter essa posição como príncipe. Como príncipe lá era os anciões que julgavam as causas do povo de Israel. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Só que antes a palavra está Rabi. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ler só até aí. Né? E a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, os teólogos e os religiosos acham que essa palavra aqui se refere ao batismo com as águas. E não é. Porque antes da cruz, os judeus eram batizados. Quem apareceu com esse batismo nas águas foi João Batista. E existia isso na lei, existia várias outras espécies de ablusões. Ablusões significa lavagem com água, para ficar limpo. Então, na lei, antes da cruz, as purificações eram feitas com água, com cinza e vários outros tipos de coisa. Mas na graça, nós vamos ver que esta água que aqui na lei era água física, na graça a água é a palavra. Nós vamos ver os versículos. E nascer de novo não significa a pessoa batizar. Batizar nas águas. Para nós da graça não existe esse batismo. Que nós, como gentios, nós já nascemos batizados com o Espírito Santo dentro de nós. Quando João Batista estava aqui, disse: eu batizo para o arrependimento, mas virá um que é superior a mim, e este batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então o batismo de João era para a pessoa se arrepender dos pecados, porque na lei tinha o pecado. Né? Futuramente nós vamos dar, já tem 2 mensagens lá sobre o pecado, mas nós dar mais umas 3 mensagens sobre o pecado, para você entender o que era o pecado da lei e o que é as obras da carne que existe nos dias de hoje. E as pessoas confundem as obras da carne com o pecado que Jesus já aniquilou aquele pecado lá na cruz. Mas as obras da carne hoje existem, que não se chama de pecado, se chama obras da carne. Que muitas pessoas, mesmo que estão nas religiões, estão praticando e estão pagando o preço. Porque aquilo que você praticar na carne, aquilo que você semear na carne, você colherá. Né? Aí as pessoas falam que é pecado, né? Então, se a gente se referir ao pecado hoje, então Jesus não fez nada na cruz. Para quem não entende, mas nós que entendemos, nós sabemos que Jesus aniquilou o pecado lá na cruz. Vamos ver aqui em Hebreus 9. Lá no livro de Hebreus conta tudo sobre o que Jesus fez na cruz. Todas as cartas lá, quase todas contam tudo que Jesus fez na cruz. O sacerdócio mudou a aliança, mudou o testamento, mudou a aliança, mudou o sacerdócio. Na lei era o sacerdote levítico. Na graça é o sacerdote eterno, que é Cristo.
da linhagem de Melquisedeque. 9:26. Diz aqui, ó. Lá no finalzinho, não vamos ler nem todo, se você quiser ler todo. Ó. Lá no finalzinho, ó. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado de uma vez por todas. Porque eles lavavam o pecado, mas o pecado não era tirado. Eles levavam as ofertas para o pecado era apagado ali naquele momento, mas não era tirado da pessoa. Ele só foi tirado e aniquilado por vez quando Jesus derramou o sangue lá no Calvário. Né? Então, hoje, depois da cruz, nós fomos batizados na morte de Cristo. Por quê? O batismo de João antes da cruz, antes de Jesus morrer na cruz, o batismo de João é profético. Ele significava que a pessoa descia as águas, morria, e quando subia, ressuscitava. Morte e ressurreição, simbolizando o que Jesus ia fazer na cruz. Antes era batizado nas águas porque simbolizava o que Jesus ia fazer na cruz. O que é que Jesus fez na cruz? Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, nós que nascemos depois da cruz, nós éramos gentios, e hoje filho legítimo, que nós fomos adotados, nós temos o registro de filho legítimo. Nós fomos selados com o Espírito Santo e se tornamos filho legítimo por meio da adoção. Né? Você vai lá no cartório, no fórum, e entra num processo para adotar uma criança, quando o juiz der o registro que ele é teu filho, ele se torna filho legítimo teu. Vai herdar tudo teu, da mesma coisa que os filhos que nasceu naturalmente. Né? Porque os filhos legítimos, segundo a carne que Deus escolheu, eram os judeus. Mas Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então, ele mandou pregar para nós gentios e nos adotou. Entendeu, querido? Isso aí toda mensagem cai, pregamos isso. Então, o pecado foi aniquilado de uma vez por toda. No capítulo 10 vai falar sobre os sacrifícios, que o sacerdote sacrificava após dia, após mês, após ano, e o próprio sacerdote tinha que se purificar do pecado dele para abençoar os outros. Né? Aí Jesus veio de uma vez por todas, sem pecado, de uma vez por todas, fez o sacrifício eternamente. Então, ele não vai morrer mais na cruz. Ele já te salvou, já te purificou, já te santificou, já te fez nova pessoa e nós andamos num novo e vivo caminho. Então, Jesus está se referindo a Nicodemo ali. Vamos voltar lá em João 3. Aqui nós vamos e voltamos na palavra para examinar. Certificar que não seja o homem falando, mas que seja o Espírito Santo falando ao teu coração. Viu, querido? Né? A isto Jesus respondeu: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas que reino é esse que se referia? As pessoas acham também, então, por os teólogos interpretar a palavra jogando para o futuro e por seus próprios interesses, eles não compreendem o plano espiritual de Deus. Né? Diz aqui, ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, querido, quando Jesus morreu e ressuscitou, o reino foi instaurado aqui na terra. O reino é em vida. Nós vivemos o reino de Deus em vida. E esse reino é espiritual. Ele não é comida nem bebida. Nós já lemos lá em Romanos 14, 17, se eu não me engano. Vamos ver se é mesmo. 14, 17. 14, 17. Romanos 14, 17. 14, 17 diz aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né?
paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus. Então nós vivemos ele em vida. E tudo nele é espiritual. Cristo habita em mim. Cristo habita em ti. Né? Quando você nasceu, você já nasceu batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. Só que, porém, para ele se manifestar na tua vida e ser ativado na tua vida, você precisa ouvir a pregação, a palavra, e crer na palavra pelo dom que foi te dado. Quando você passa a crer, Efésios aqui 1,13, que nós já lemos aqui, 1,13 diz assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também credo, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Né? Então, nós fomos selados com o selo da promessa de Deus. Então, todas as bênçãos que foram prometidas a Abraão, se nós estamos alimentados debaixo da graça e do apostolado de Cristo, nós estamos recebendo esta herança. Na nova aliança, essa é a nossa herança. No Velho Testamento, o que é que Deus prometeu para os judeus? A terra prometida, a Canaã. Tinha até um hino que nós cantávamos quando eu era evangélico, que dizia, caminhando eu vou para Canaã. Então, quem estava caminhando para ir para Canaã, receber a promessa da aliança que Deus fez com eles, eram os judeus. Né? Na nova aliança, a nossa herança é o que Deus prometeu a Abraão. Nós somos herdeiros de tudo que ele prometeu a Abraão, por meio da fé. Então, você passa a herdar essa herança quando você começa a abrir o testamento na tua vida. E o que é este abrir o testamento? É receber o ensinamento da graça. Vamos aqui, só para nós prosseguirmos aqui o estudo, nós vamos aqui em Romanos de novo, capítulo 1. O homem lê a palavra e interpreta da maneira que ele quer que faça sentido na sua vida. Mas aqui na graça, nas cartas de Paulo, que é o evangelho para nós gentios, o evangelho para nós gentios, meu querido, preste atenção, olha aqui para mim, você, meu querido, minha querida, olha aqui para mim. O nosso evangelho, que nós que éramos gentios, é as 14 cartas do apóstolo Paulo, começando em Romanos. E aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, nós obedecemos a Deus, a Cristo, por meio daquela fé que foi nos dada, que é um dom. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aquele dom foi dado a todos os filhos de Deus, para eles compreender a graça. Então, às vezes você ouve uma mensagem minha em primeira instância, aí você fica todo confuso. Mas vai ouvindo e o Espírito Santo vai trabalhando no teu entendimento, na tua vida, e você vai compreendendo. Porque quando Jesus estava aqui, antes da cruz, nós vamos voltar lá no livro histórico de Mateus. Você abre comigo em Mateus, no capítulo 5. Jesus pregando lá para os judeus, né? E
Jesus estava pregando a lei, estava cumprindo a lei. Então, muita coisa da graça ele não poderia falar, porque ele não ia compreender. Quem está seguindo o evangelho da circuncisão não compreende a graça. Porque vê as coisas com os olhos carnais. Ele tem que beber água ungida, ele tem que mandar ungir óleo na cabeça, que era tudo da lei isso aí, ó. Tudo da lei de Moisés. Recebe unção com santo óleo, recebe a Páscoa judaica, que ele diz que é Santa Ceia, que não tem aqui na Bíblia, Santa Ceia não tem. Jesus não mandou ninguém fazer isso que fazem. Eu fiz muitas vezes porque não conhecia, mas fazia na ignorância, e quem faz na ignorância foi perdoado. Como Paulo, que matou muitos cristãos, ele fez na ignorância, foi perdoado por Deus, e não só isso, foi chamado para ser apóstolo também. Viu, querido? Mas quando a pessoa sabe, compreende a palavra e faz as coisas sabendo que é errado, aí é punido pelo erro. O que plantar, colherá. O que planta, colhe. Né? Então, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus estava pregando no Sermão do Monte, da montanha, né? Pregando para os judeus. Né? Ele diz aqui, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Hoje nós estamos vivendo o reino de Deus, e eu acabei de citar que o reino de Deus é invisível. Deus é espírito, como ele disse para a mulher do poço lá em João 4. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, quando nós cumprir o que temos que cumprir aqui nessa terra e morrermos e formos viver a vida eterna com Deus, se nós compreendemos o plano dele aqui e andamos debaixo da graça do apostolado de Cristo, nós estamos com o coração limpo. Aqui o coração, a mente. O coração que fala aqui na Bíblia não é esse coração que bombeia sangue. Esse coração aqui bombeia sangue para alimentar o corpo. Para o corpo. Para dar vida ao corpo. Se parar, morre. O coração que está falando, os limpos de coração, é a mente da pessoa. E com a mente se crê e com a boca confessa. Por isso que a nossa oração é confissão de fé. O que é uma confissão de fé? Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por ter morrido na cruz por me salvar. Obrigado a Ti pela minha família. Obrigado a Ti, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado a Ti, Senhor. Estou desempregado, mas eu sei que sou Teu filho e perante a Tua vontade, perante a Tua palavra, no momento certo, eu vou estar trabalhando novamente. É um exemplo que eu estou dando. Graças a Deus eu estou trabalhando e todo dia eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, honro o meu trabalho, trabalho como se fosse para Deus, como diz a palavra. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Eu trabalho autônomo, sou jardineiro, graças a Deus, honro o meu trabalho. Né? As pessoas dizem, meus irmãos, tudo é formado na faculdade. Né? Glória a Deus pela vida deles. Né? Tem que glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, tudo formado, tudo bem encaminhado. Graças a Deus. Né? A Bíblia diz que nós não devemos ter, ansiar pela vida de ninguém, ter inveja de ninguém. É isso aí. Ó. Em vez de você olhar com olhos grandes para alguém, querendo as coisas dos outros, porque o invejoso é o que, a pessoa que é invejoso, e a Bíblia retruca o invejoso aqui, ó, condena esse ato. É uma obra da carne. Então o invejoso é aquele que não tem capacidade de produzir, de fazer, então fica com o olho nas coisas do outro. Que recebeu, trabalhou, teve a conquista dele,
Deus abençoou ele na cruz e ele conquistou aquilo que foi ganho lá na cruz. Então nós vivemos aqui nessa terra de conquistas. Porque tudo que nós conquistamos foi dado para nós lá na cruz. E nós conquistamos para o trazer. Pela fé nós trazemos a existência do mundo espiritual para o nosso mundo. Mas como é que eu faço isso, pastor? Trazer a existência, as coisas do mundo espiritual para o nosso mundo que nós estamos vivendo, o mundo carnal. O mundo físico que nós estamos aqui. É só através da fé, através da palavra. Não tem outro meio. Então, você está indo atrás de campanha lá para ser abençoado? Está perdendo seu tempo. Porque quem te abençoou foi Jesus lá na cruz. Efésios 1,13. Vamos ler aqui, ó. Antes de nós ir lá em Efésios, eu vou encerrar aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós já caminhamos com Deus na nossa vida, que o Espírito habita em nós, o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Né? Nós não podemos ver Ele fisicamente, Ele é um Espírito. Nós podemos sentir a presença dEle. Né? No nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família. Né? Então, mas quando nós morrermos daqui, nós vamos viver a eternidade com Deus. É lógico que lá nós vamos ver Ele. O que realmente é o nosso Deus. Da forma que Ele é. Tá? Porque a Bíblia diz que nenhum ser humano viu a Deus. Apareceu para Moisés não conseguiu ver o Deus. Quando ele saiu de lá, ele saiu igual, a cara dele saiu igual um clarão do sol. Ninguém podia chegar perto dele, por isso que ele pôs o véu para tampar, porque a glória de Deus estava estampada no rosto de Moisés. Oh, glória! É maravilha demais a palavra. Né? Então, lá com certeza, nós que estamos aqui já vivendo o reino de Deus em vida, vamos viver a eternidade com Deus, estaremos do lado de Deus para a vida toda a eternidade. Amém. Glória a Deus pela nossa vida. Né? Em Mateus nós encerramos aqui, nós vamos lá em Efésios, capítulo 1. Isso aqui é só a introdução, né? Quando nós entrarmos na palavra, a hora termina. Da hora. Mas, maravilha, né? 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, tá vendo? Ele não vai abençoar, ele já tem te abençoado, ele já te abençoou na cruz, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já expliquei o que é uma região celestial em Cristo. Se você está ouvindo esse humilde pregador aí, pregando, ministrando a palavra de Deus, aí no lugar que você está é uma região celestial. Que o reino está sendo esparramado aí na tua vida, na tua casa, no teu lar. Então aí se torna uma região celestial em Cristo. Porque a igreja, querido, nós somos a igreja verdadeira. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. E quando nós estamos adorando a Deus, cultuando a Deus, né, o ambiente se torna um lugar celestial em Cristo. Amém. A própria presença do Deus Altíssimo aqui no nosso meio. Porque aqui não tem confusão, aqui é a palavra. Aquilo que Jesus fez na cruz é aquilo que nós estamos ensinando para ti. Edificando a tua vida, gerando você no Evangelho. Porque se você não for gerado no Evangelho, você não vai compreender nada. Lá em Mateus não tem a revelação da graça, lá em Lucas não tem a revelação da graça, lá em Marcos não tem a revelação da graça, lá em João não tem a revelação da graça. A revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. Ele não recebeu de homem, recebeu da própria mão de Jesus, ressuscitado lá no caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para Paulo e separou ele para apóstolo, para trazer esse evangelho aos gentios que éramos nós. Vamos falar assim que somos nós, né? Então, aqui nós vamos nascer da água e do Espírito. Então, lá Jesus de madrugada. Por que Nicodemo foi de madrugada? Com medo dos outros judeus, porque fariseu é judeu. Os judeus se dividiam em vários partidos. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha partidos.
É igual nós estamos vendo aí as religiões, as denominações, cada um tem um dono. É na mesma coisa da época. Os fariseus acreditavam na lei de uma maneira, os saduceus de outra maneira, né? Você pode examinar lá nos livros históricos, Mateus, Lucas, Marcos, que fala isso. Eles acreditavam na lei de uma maneira, os fariseus acreditavam na lei de uma maneira, os saduceus de outra. E outros partidos que tinham no meio também. Como hoje é da mesma maneira, as denominações. Quem são essas denominações? Todas as denominações é aquelas que designam-se que é igreja, e não é igreja. Igreja, aqui nós estamos aqui no local chamado, na nossa sala da nossa casa. Essa sala aqui não é a igreja. A igreja sou eu, minha esposa que está aqui, e nós dois reunidos formamos o corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então nós estamos debaixo da cobertura espiritual, não de pastor humano. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Cristo. O homem da denominação que falar que você tem que estar debaixo da cobertura espiritual dele, ele está te enganando. Que eu acabei de ler lá em Romanos 1, que aqui vamos voltar lá em Romanos para nós examinar direitinho. Mas não tem pressa não, viu? Aqui, ó. Aqui no capítulo, Romanos 1, no capítulo 4. E foi designado Filho de Deus, capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber a graça e o apostolado. Então, o apostolado que eu estou pregando aqui não é meu, né? É o próprio Cristo, o apostolado do próprio Cristo, que é o fundamento da igreja, e nós somos os edificadores, embaixadores, ministro de uma nova aliança. Sou ministro de uma nova aliança. Estou representando Cristo aqui, levando a palavra para que você seja educado na palavra, como disse lá em Tito, seja gerado pelo Evangelho e seja edificado. Formado. É a mesma coisa. Essas palavras, tudo que eu falei, simplifica. Formado. O que é uma pessoa formada? Que compreende as coisas, entende das coisas. Então, para nós, essa mensagem também, ela anda paralelo com maturidade. Então, na nossa vida, nós temos várias fases de maturidade. O apóstolo Paulo, quando Jesus apareceu para ele ainda era criança na graça. Aí, à medida que Jesus foi revelando a graça para ele foi amadurecendo. De criança passou para adulto, e de adulto passou para varão perfeito. O que é um varão perfeito? Completo em Cristo. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nascer da água e do Espírito não é da água física. Nascer da água e do Espírito é através da palavra a pessoa receber o conhecimento e ter a mente transformada para compreender os mistérios que foi revelado para nós e colocar em prática na nossa vida. E andar por meio de fé. Né? Eu dei um exemplo na outra mensagem que Abraão foi se separar de Ló. Eles cresceram tanto, Deus abençoou tanto eles que os rebanhos já não tinha mais lugar para os dois ficar juntos. Os pastores deles brigando. Então, Abraão disse, Ló, nós vamos ter que separar, porque o negócio aqui está cheio demais. Então, nós temos duas soluções. Se tu for para lá, eu vou para cá. Aí, Abraão apontou para o lado de Sodoma e Gomorra, antes de ser destruído, eram as campinas verdinhas, pastos verdejantes, e Ló, olhando as coisas pelo olho carnal, eu vou para lá. E Abraão foi para o deserto. Não adianta, eu vou pegar esse exemplo aqui, não adianta você ter muito dinheiro, ter mansão, ter conta no banco recheada e não ter Deus na tua vida. Né? Mas eu pergunto uma coisa aqui, ó. Todas as pessoas do mundo, até o ateu, acreditam em Deus. O ateu,
O ateu, por exemplo, hoje eu estava ouvindo um ateu falar na internet, o ateu, ele fica fazendo piadinha, tá dizendo, não creio em Deus não, né? Creio em Deus não e tal, mas na hora da morte dele, a primeira pessoa que ele chama na hora da dor, ai meu Deus. Eu dei um exemplo de um homem lá da minha terra, que no dia ele era, dizendo ele que era ateu, mas na hora de morrer, clamou pelo nome de Deus. Ai meu Deus. Né? Então, glória a Deus, eu creio em Deus que mandou Jesus, me salvou, transformou minha vida, porque se ele não tivesse transformado minha vida, eu não estaria aqui. Já estava lá no cemitério, né? Aqui tem 2 cemitérios famosos, e lá devia ter uma madeira lá, uma cruz, né? Que eles põem uma cruz lá, com uma comida de cupim, que já fazia muito tempo, aqui jaz, né? Temos lá que aqui já não sabe nem o nome mais, que o cupim já comeu a madeira tudo. Então, não era por estar aqui, mas eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então, a possibilidade de você viver mais tempo nessa terra é estar debaixo da graça do apostolado de Deus, de Cristo. Você vive mais tempo. Sabe por quê? Porque você evita muitas coisas que a palavra diz para nós não fazermos. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, para nós resumir. Então, nascer de novo, da água e do Espírito, não é a água física, é a palavra. Vamos ver agora na palavra aqui, deixa eu ver aqui onde eu não tenho aqui no rascunho aqui. No rascunho. Efésios, vamos em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Então tem muitas referências para nós citar, mas se não for citar isso aí, vai até meia-noite. Aqui, ó, 1,7. Aqui, ó, nós lemos 1,3, vai falar do que Cristo fez na cruz, ó. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue, tá vendo? A remissão dos pecados das pessoas que quando Jesus foi lá na cruz, que ele remiu os pecados, que é remissão de pecado? É perdoar os pecados da pessoa. Nós já nascemos sem aqueles pecados que ele foi perdoado lá na cruz. Está entendendo? Nós gentios, por isso que nós não precisamos batizar na água, nós já nascemos na graça, nós já nascemos batizados com o Espírito Santo. Ah, mas eu fui numa igreja evangélica ali, o pastor pôs a mão na cabeça de batizando com o Espírito Santo e a pessoa ciscou e falou em língua. Isso não é evidência de ser cheio do Espírito Santo. Falar em língua, eu falo aqui, ó. Carabachá, xaramadé, balabachá, isso é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do poder de Deus. E o que é isso? Cheio da palavra. O poder de Deus hoje é a palavra, querido. É? A palavra. E o recado que Deus manda para você, Ele não manda em língua estranha, não manda pelo profeta que bate o pé e diz, Deus está falando comigo e mandou dizer para você. Isso aí era antes da cruz, não existe isso mais. Esse dom cessou na cruz. Está escrito na palavra. É porque as pessoas acreditam no que o homem fala, não lê a Escritura. Né? Vamos ver aqui também, deixa eu ver aqui onde está anotado aqui, Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1, 20 em diante. Colossenses 1, a mesma palavra que tem lá, 1, 13 e 14, diz aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá vendo? Lá na cruz ele fez isso. Então nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Quando ele morreu na cruz, nós que já nascemos na graça,
ele nos transportou para o reino. Então, quando nós passamos a conhecer a palavra, nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Isso foi lá na cruz. O versículo 14. A mesma palavra lá de Efésios que nós lemos. No qual temos a redenção, libertação, perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí no versículo 20. Versículo 20 diz aqui. E que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo e culpável e irrepreensível. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo falando lá para aquela igreja lá. Não é? Então, aquele evangelho que Jesus mandou os seus discípulos pregar lá, anunciando a vinda dele, ele foi pregado para toda criatura. Né? Então as pessoas pegam um coitado no meio missionário aqui, manda lá para a África para passar fome, para dizer que foi Jesus que mandou. Jesus não mandou ele não, quem está mandando é o ministério, é a igreja deles, que eles têm um ministério, ele está mandando ele para lá, para ganhar almas, não é para Cristo, que as almas quem ganhou foi Jesus na cruz. Está ganhando pessoas para a denominação deles, para crescer, para ter muitos membros. Não está ganhando alma para Jesus. Ah, eu vou ganhar alma para Jesus. Eu estou pregando aqui, querido, não é para ganhar alma para Jesus, não. Porque você que está me ouvindo, Jesus te comprou com sangue lá do Calvário. Não é eu que estou ganhando alma, não. Eu estou levando a palavra para você ter conhecimento daquilo que ele fez na cruz. Então manda o coitadinho lá, muitas vezes passando fome ali, não recebe o salário que manda daqui, para ganhar almas, dizendo que é para Jesus. Não, é para o ministério dele, para a denominação dele. Né? Tem outros morrendo lá, tem lugar que não pode nem ter Bíblia, estão morrendo, estão sendo degolados em praça pública. Por exemplo, se o evangelho, nós acabamos de ler, aquele evangelho já foi pregado a toda criatura. Então, eu estou mandando lá, que evangelho que eles estão levando lá para pregar? O evangelho é da lei de Moisés. Porque esse evangelho aqui já está na nossa mente e no nosso coração. A palavra diz que está. Tá? Por exemplo, a pessoa, morreu sem conhecer Cristo. Não, ninguém morre sem conhecer Cristo. Porque na cruz foi, o plano de Deus na cruz abrangeu todas as pessoas. Né? E a salvação, querido, não quer dizer se você não estiver na denominação dele. Aí ele diz, se você não estiver na igreja, você perde a salvação. É mentira dele para te enganar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aconteceu lá na cruz. Como é que se eu não for para uma denominação, eu perderei minha salvação? Deixa de ser besta, como diz o nordestino, deixa de ser idiota, deixa de ser besta. Né? Acreditar em mentiroso. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Mentira. Olha, não quero te ofender, tem todo respeito católico, evangélico, os que candomblé, espiritismo, tem todo respeito, que eles estão lá por causa do engano. Tem um líder lá enganando eles. Em todo lugar dessa denominação tem um líder sabido, estudado no assunto para enganar as pessoas. E assim eu tinha uma denominação, fechei. Graças a Deus que eu fui iluminado, com a mente iluminada, a minha mente foi iluminada e eu vi que eu estava errado. Fazendo as pessoas tomar santa ceia, fazendo as pessoas dizimar, tudo coisa da lei de Moisés. Então quem está na lei está afastado de Cristo. Quem está cumprindo os mandamentos da lei está afastado de Cristo. Está em maldição. Esta é a realidade. Você está
Você está sustentando um homem, não é Deus, não. Você não está fazendo nada para Deus. Aí a pessoa me viu lá, eu sou ministro de Jesus agora, eu sou diácono. Onde tu és diácono? Da denominação fulano de tal. Você está trabalhando para o dono daquela denominação. Para Deus, não está fazendo nada. Porque depois da cruz, não tem cargo, querido. São dons. 5 dons ministeriais. Aí as pessoas não compreendem. Graças a Deus que eu compreendi isso. Então, Colossenses de novo aqui. Colossenses 1, 20. Vamos ver se o que é que o 20 vai dizer aqui. 1:20. E que havendo feito, isso aqui eu já li tudo, né? Eu já li aqui o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, tá vendo? O evangelho que Paulo pregava, o evangelho que os discípulos de Jesus pregou naquela época foi pregado a toda criatura. Nós que nascemos gentios, a palavra de Deus já veio escrita na nossa mente, no nosso coração. A aliança já foi feita. Não foi, a aliança de Jesus foi feita, não foi aqui, ó, foi lá no Calvário conosco. Nós fomos, antes de nós nascermos, Deus já decidiu tudo. A minha vida espiritual perante Deus está decidida. Mas aquilo que eu fizer aqui no mundo, eu vou pagar o preço. Se não for o que Ele quer que eu faça, eu vou pagar o preço. Se eu roubar, eu vou pagar o preço. Se eu matar, eu vou pagar o preço. Se eu invejar as coisas dos outros, eu vou pagar o preço. Tudo aquilo que você plantar na carne, colherá aqui nesse mundo. Tem as mensagens lá, porque as pessoas querem... ora por mim lá, tá? A oração que você manda alguém orar, Deus talvez não está ouvindo nem quem está orando, nem pela vida dele, vai ouvir um intercessor por você? Depois eu vou dar uma mensagem mais profunda sobre isso, que o pau vai comer, viu? Que é a verdade. Então a verdade é como se diz o nordestino, o pau vai comer. Né? Então, aqui, parece que não vai dar tempo de nós terminarmos hoje, então nós vamos dar 2 partes. Hoje nós deu a introdução e no domingo nós vamos continuar, nascido da água e do Espírito. Mas nós vamos falar mais aqui, ó, a respeito aqui, ó, Colossenses 1:13, nós fomos libertados, eu já li, né? Gerado, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo... 1 Coríntios, capítulo 4. No domingo nós terminamos a segunda parte. Fica beleza? Bem entendido. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 4:15, diz assim, ó. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, Paulo está explicando lá. Ele ia para um canto, ia para uma denominação, ia para outra, e escutava fulano. Aí Paulo disse, olha... Aí ele lê aqui, ó. Eu lembro aqui o versículo. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, o Evangelho é um só. Eu estou pregando o Evangelho, você pode ir na denominação falando de tal, vários pais lá, eles falam que é o pai da fé sua. Quando você chega lá, é meu filho na fé. Não existe isso, querido. O nosso pai aqui é Deus, é Cristo, e nós fomos gerados pela revelação que foi dada a Paulo, pelo Evangelho em Cristo. Então nós somos, quando nós recebemos essa revelação na nossa vida, na nossa mente, nós nos tornamos filhos legítimos, compreendendo tudo que ele fez lá. Não é fácil de compreender? Talvez para mim que estou num nível mais elevado, né? Mas aí a pessoa fica de galho em galho. Eu vou na igreja do pastor fulano de tal, aí vai lá, né? Essa aqui não me agradou. Vai na outra, né? E nunca vai agradar, porque lá não vai ter o alimento da alma, do espírito da pessoa, que é o genuíno evangelho. A revelação.
essa revelação que foi dada ao apóstolo Paulo era mistério antes da cruz, agora está sendo revelado. E uma coisa, querido, das 14 cartas, não cabe interpretação, porque elas estão reveladas para nós. Não adianta eu querer mudar a palavra aqui que não vai colar, tá? E não adianta aqui, ó, não vai colar. Então, Jesus, quando estava aqui, ó, no livro histórico de João 15, ele falou até para os judeus lá, pregando para os judeus. Aqui, ó, 15:3, diz aqui, ó: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Então, por exemplo, eu era gentil. Antes da cruz, os gentios, estavam afastados das alianças. Jesus veio para os seus não receberam. Então, mandou um apóstolo pregar para nós. Então, nós fomos adotados, enxertados na oliveira verdadeira. E hoje, nós fazemos parte das raízes da oliveira verdadeira. Não só dos ramos, de toda seiva que corre naquela árvore poderosa. É uma ilustração que Jesus fez lá, simbolizando o que é o reino de Deus e que em vida. Então nós fazemos parte das raízes, dos ramos, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E somos abençoados, porque na cruz ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Olha aqui, toda bênção que você pensar, olha, dinheiro é bênção, dinheiro na nossa vida é o resultado da prosperidade que foi dada por Deus para nós. O dinheiro. Eu posso, se a prosperidade vier em abundância na minha vida, eu posso ser uma pessoa de muitos bens, de muito dinheiro. Só que, porém, eu tenho que lembrar que a palavra no Novo Testamento diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. A pessoa muda. A pessoa muda. Se a pessoa não tiver a mente formada em Cristo, ela muda. Então, tem muitas pessoas aí que falam de Deus. Falar de Deus é fácil. Agora, crer é que é difícil. Falar de Deus, todas as pessoas falam de Deus. Todo mundo crê em Deus, assim por dizer. Mas para crer e viver Deus na vida realmente, ninguém quer. Nem mesmo as pessoas que estão na denominação, que eles falam, ora por nós lá. Ora por mim. Paga para orar. Paga para orar. Os cobradores de impostos que estão aí, cobrando imposto de Deus aí. É igual o templo, quando o templo estava de pé, tinha que pagar 2 moedas lá. Todo judeu tinha que pagar duas moedas. 2 moedas era o imposto do templo. Todo judeu tinha que pagar. Até se questionaram contra Jesus quando ele estava aqui. Tu e teus discípulos não pagam o imposto. Jesus, quem foi que disse que nós não pagamos? Vai lá, Pedro, no mar, pega o primeiro peixe, abre ele e tira lá. O dinheiro nosso está lá dentro do peixe. Está escrito lá no livro histórico de Mateus, Lucas. Então, o que limpa nós não é a água antes da cruz. O que limpa nós é a palavra. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, na cruz, Jesus nos libertou. Aqui em Colossenses, nós lemos aqui em Colossenses, para nós terminarmos hoje. No domingo nós continuamos, viu? Segunda parte, aqui, ó. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós entendemos essa palavra, que Jesus lá na cruz nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aí aquela libertação que aconteceu lá é transportada para a nossa mente. E nós mudamos de posição aqui nesse mundo. Aí, aqui, ó.
A remissão dos pecados foi feita, foi pelo sangue, não pelas águas. A remissão na cruz, lá no Calvário, a remissão dos pecados foi feita pelo sangue de Jesus, não foi pelas águas. As águas, antes da cruz, eram abluções que a lei determinava para fazer, era para purificar. A pessoa era purificado com água, mas o pecado não era tirado, eliminado. No outro dia ia lá fazer a mesma coisa, porque o pecado continuava na vida da pessoa. Na cruz, o pecado foi tirado pelo sangue de Jesus para sempre, eternamente. Né? A redenção pelo sangue. Então, no domingo, nós vamos ter mais louvores e continuar este assunto nascido da água e do Espírito. Então, você já entendeu aqui que o que eu falei até agora, que a água que nós nascemos de novo, da água e do Espírito, não é a água física, é a água espiritual, que é a palavra. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus, se você colocar ela em prioridade na tua vida vai ser mudada, querido. Com certeza. Você compreendendo a palavra, a tua vida vai mudar. Os milagres vão acontecer na tua vida, porque o milagre não é o homem que faz. E Deus não usa ninguém humano para fazer milagre mais depois da cruz, porque o milagre foi feito tudo na cruz. E quando você passa a compreender na palavra, o milagre acontece na tua vida. Viu? É um milagre de eu estar vivo aqui. Não precisa contar o testemunho para você. É um milagre de eu estar vivo aqui. Ó. Muitas pessoas hoje, só de estar vivo é milagre. Tem pessoas aí que nasceram deficiente física de olho, de perna, de braço. Graça e paz, abençoados e abençoadas.